Então, o Papa disse algo, e vou tentar lembrar a citação exata, mas ele disse que Deus nunca está do lado daqueles que empunham a espada. Deus nunca apoia quem usa a espada. Tenho quase certeza de que ele disse isso. Agora, por um lado, novamente, eu gosto que o Papa seja um defensor da paz. Acho que esse é certamente um dos seus papéis. Por outro lado, como você pode dizer que Deus nunca está do lado daqueles que empunham a espada? Deus estava do lado dos americanos que libertaram a França dos nazistas? Deus estava do lado dos americanos que libertaram os campos de concentração e libertaram aquelas pessoas inocentes que sobreviveram ao Holocausto? Acredito que sim e concordo. Jesus Cristo não apoia genocídio, independente de quem tenha dito isso. Ele definitivamente não apoia. Eu acho que isso é bem fácil. Eu acho que esse é um princípio bem simples. Então, tem um cara aqui. Deixa eu só dizer uma coisa. Esse é um cara. Não. Então, para quem não ouviu, você afirmou que estão cometendo genocídio em Gaza, a velha calúnia do sangue. Vamos ouvir mais. Não. Primeiro, você aí que está gritando, posso terminar meu argumento e depois respondo ao que você acabou de gritar, tudo bem? Ok, ótimo. Podemos dar um segundo para ele responder isso? Vou só terminar a pergunta sobre o Papa e depois respondo o que ele disse. Então, em primeiro lugar, quando o Papa diz que Deus nunca está do lado de quem empunha a espada, existe a tradição milenar de mais de 1000 anos da teoria da guerra justa, certo? É claro que podemos discordar sobre a justiça de certos conflitos, mas acho importante, assim como o vice-presidente dos Estados Unidos deve ser cuidadoso ao tratar de políticas públicas. Acho fundamental que o Papa tenha cuidado ao falar sobre teologia. E acho que uma dessas questões aqui é que houve, de novo, um cara qualquer gritando. Eu disse que responderia ao seu ponto. Só quero responder a essa pergunta primeiro. Mas acho que uma das questões aqui é que se você vai opinar sobre assuntos de teologia, precisa ter cuidado. Você tem que garantir que está ancorado na verdade. E isso é uma das coisas que eu tento fazer. E certamente é algo que eu esperaria do clero, seja ele católico ou protestante. Agora, para responder a esse cara aqui, acredito que ele disse que a administração apoia um genocídio em Gaza. E aqui está a minha resposta para isso. Quando chegamos, a situação humanitária em Gaza era uma catástrofe absoluta. Sabe quem foi a pessoa que conseguiu um acordo de paz em Gaza? Donald J. Trump. Então, se você quer reclamar sobre o que aconteceu em Gaza... Então, se o senhor quer reclamar sobre o que aconteceu em Gaza, por que não reclama de Joe Biden e da administração anterior? Nós somos a administração que resolveu esse problema. E, aliás, não só a nossa administração foi a que resolveu o problema, mas o presidente... Com licença, senhor. Neste momento, você vê mais ajuda humanitária entrando em Gaza do que em qualquer outro momento nos últimos 5 anos, porque levamos essa situação a sério. E isso é uma das coisas das quais me orgulho em nossa administração, seja lá ou na Tailândia e no Camboja. Nós temos tentado consistentemente, tanto quanto possível, resolver esses problemas, não apenas reclamar deles, como o cara que acabou de sair bravo. Sim, aqui de novo vemos J.D. Vance respondendo ao absurdo das acusações de genocídio. É curioso eles associarem os Estados Unidos à palavra genocídio. Acho que J.D. Vance poderia ter respondido melhor. Não há genocídio em Gaza. É uma guerra em 4, 5 frentes que Israel está travando. Se quiséssemos, poderíamos ter destruído toda a faixa de Gaza sem avisos de evacuação ou permitir ajuda. E eu acho que essas pessoas estão apenas continuando essa velha calúnia de sangue que é só uma nova versão de que, judeus estão matando pessoas. Judeus estão simplesmente matando e bombardeando indiscriminadamente quem eles quiserem. Quem conhece a verdade sabe que as FDI distribuem panfletos e evacuam pessoas como no Líbano antes de bombardeios para evitar mortes de inocentes. Acredito que essa é a realidade da guerra. Quando se inicia um conflito com Israel, deve-se esperar o inesperado e toda a força deles. Essas pessoas ignoram que houve genocídio na Síria, com centenas de milhares de mortos. No Iêmen,
Centenas de milhares de pessoas morreram por causa dos Houthis nas últimas décadas no Sudão. Ninguém fala sobre essas coisas, mas estão focados em Israel travando uma guerra. Reconheço que há vítimas, mas essa é a realidade da guerra. O Hamas iniciou o conflito. Eles colheram as consequências. Foi isso que aconteceu com eles. E especialmente quando vemos no Irã os manifestantes, as estimativas são de até 40 mil mortos pelo Irã. Você não vê protestos sobre isso. Então, mais uma vez, essas pessoas que odeiam Israel profundamente, com toda a força e todo o ser delas, vão sair gritando e espalhando essas calúnias de sangue sem parar, mas nós vemos bem quem elas são. Não somos afetados por elas. Vamos continuar lutando contra todos os nossos inimigos que vêm para nos destruir. Então, esse é o vídeo. M. Israel Shai.